quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos cantar novamente, perto quero estar. Perto quero estar. Cante só Ele nesta noite. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Se você puder, levante suas mãos aos céus. Declare e te adorarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por qual em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por qual em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por qual em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Só Ele é. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Se você puder, levante suas mãos aos céus e aplauda Ele. Santo, santo, nome. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de chamar o pastor Juliano aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós estávamos orando por esse projeto, a gente estava falando de identidade. A gente falou, não tem como falar de identidade sem falar de paternidade, porque nós só conseguimos encontrar a nossa identidade no nosso Pai, olhando para quem nos criou. E eu conversei com um pastor, que é um pai, né, literalmente. Falei, Ju, você pode ministrar para nós, porque mais do que, né, falar sobre, você demonstra a paternidade de Deus, né? Eu tive a graça e a alegria de tê-lo como líder de jovens, de criança, de adolescentes. Melhor a gente E agora, pastor. E eu queria que você estendesse suas mãos aqui para frente, porque eu tenho certeza que Ele tem uma palavra do céu para a sua vida. Amém? Que você orasse nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos nessa noite, Senhor, debaixo da Tua graça e do Teu favor. Nós pedimos, Senhor, enche com o Seu Espírito Santo este lugar, Pai. Que o pastor Juliano transborde, Senhor, sobre a nossa vida, Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor Jesus. Que ele, Deus,
consiga, Senhor, transmitir, Senhor, que ele consiga transbordar, Senhor, até encher, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Senhor Jesus, que a sua palavra, Deus, faça, Senhor Jesus, o que aprouver, Senhor, no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Você cumprimentou essa pessoa que está atrás de você, do seu lado? Você já olhou para ela? Fala aí, você está bem, irmã? Pergunta para ela se está bem. Pergunte para ela, você comeu? Está alimentada? Aleluia! Glória a Deus, é um prazer estar aqui, servindo a vida de vocês, honrando ao Senhor. Eu quero já ir ministrando algo ao coração de vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas. Eu sou o pastor Daniane. A Angelita está congregando com a gente também. Minha esposa está aqui, está lá no fundo, a mulher mais linda desse lugar. Acena aí, amor. Meu filho está aqui. Sabe, se você quer saber se uma pessoa é uma bênção, pergunte para a família dele. Se você vai me ver pregar aqui, mas o que testifica se eu sou uma bênção é a minha esposa, é o meu filho, porque eles me conhecem dentro de casa. Amém? Pegar o microfone, irmão, pregar até a mula pregou para Balaão. Amém? Agora isso não faz dela uma pastora, uma profetisa, sim ou não? Então o que testifica a nossa vida é a nossa casa. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 1 em diante. Amém? A leitura vai ser longa, mas eu vou tentar, em nome de Jesus, ser o mais breve possível. Amém? Lucas 15, do 1 em diante, diz assim: Então aproximaram-se dele todos os discípulos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: Qual de vós é um homem que, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? Irmãs, vocês querem que acenda a luz para vocês lerem? Sim. É que está claro aqui, se puder, desculpa aí, viu, irmãs? Oh, glória! Fala glória a Deus! Glória a Deus! E haja luz! Versículo 4 novamente. Qual de vós, ele falando para os fariseus isso, qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Repita comigo: no deserto. No deserto. Amém. As 99 vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo encontrado, regozijando-se, põe sobre seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. E qual mulher que, tendo 10 peças de prata, ou uma dracma, que é o salário de um dia de trabalho, perdendo uma peça, não acende a candeia, varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem disse ao seu pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens que caiu para mim. E ele, dividindo-lhes os seus haveres,
E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens com a vida depravada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Ele juntou-se aos dos cidadãos daquela terra, e ele enviou para os campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher a barriga com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele estava ainda longe do caminho. Viu seu pai e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e a tua vista, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu-o, pondo-lhe um anel em seu dedo e sapato em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e ouvindo aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e nem um momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhos por um momento. Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração com poder e autoridade. Nós levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que a tua palavra nesta noite cumpra em nós o propósito para o qual ela foi liberada sobre as nossas vidas. E que o nosso coração esteja nas tuas mãos, e o Senhor direcione para onde o Senhor queira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Eu tinha que ler o texto inteiro. Essa palavra eu ministrei há pouco tempo na igreja que eu pastorei. Nós estamos encerrando um estudo. Nós prezamos muito pelo estudo ali naquela casa. E um estudo de cura interior. E um dos estudos é sobre paternidade e perdão. Então está fresquinho dentro de mim esse tema. E essa palavra que eu vou ministrar aqui nasceu desse estudo. Eu enxuguei ele para ministrar na igreja. Que nós tivemos o estudo na quinta-feira, e um dos domingos eu ministrei essa palavra. E eu quero transmitir um pouco do nosso coração para vocês nessa noite. Amém? O tema dessa mensagem é ter o coração do Pai. Amém? Você não está aqui apenas para ouvir do Pai, para saber como Ele é, mas para que o próprio Pai coloque o coração dele em você. Amém? Irmãos, para nós, Jesus, é fácil a gente entender que Jesus é mestre, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é Deus. Para a gente, todo mundo aqui é crente? Amém? Amém. Tranquilo? Numa dessa até o diabo fala que é crente, amém, irmãos? Tiago 2,19 diz assim: crê tu que há um só Deus? Você crê que há um só Deus? Amém? Fala amém, que gruda, irmão. Amém. Aí ele continua falando: bem o fazes, porque os demônios creem e estremecem.
Sabe o que nos diferencia de um capeta? Pergunte para mim o que, pastor? Não é ser crente, porque os demônios creem. Não é temer a Deus. Fala, meu Deus. Fala aí. É obediência. É só isso que nos diferencia dele. Amém? E a obediência nos faz filhos, filhas. Amém? Ó, se alguém tiver algum compromisso, irmãos, dá tempo de ir embora. Porque Deus quer mexer no mais profundo seu. E se você quiser ir para o shopping, não quiser ser mexida, ainda dá tempo. Amém? Porque eu vim aqui, eu costumo dizer, meu irmão falou isso para mim, que se a palavra de Deus fosse para ser confortável, ela seria representada como um travesseiro. Mas ela é representada como uma espada. Então você vai rir um pouquinho, você vai se divertir. Nesse meio tempo eu vou ir aprofundando mais a espada. Amém, irmão? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, sorria. Sorria para ela, mostra os dentes para ela. Glória a Deus. Fala para ela, você está com cara de princesa. Fala para ela, prega para ela. Fala para ela, você tem cara de crente. Então para eu e você que obedecemos, vamos além do crer, de estremecer, que decidimos em fé obedecer. Amém? Para a gente saber que Jesus é mestre, é Deus, é fácil. Os fariseus aqui duvidavam disso. Então eles questionavam Jesus em tudo. Então Jesus aqui, ele conta uma parábola, irmãos. Irmãs, eu vou falar irmãs, eu vou me policiar aqui. Ele conta uma, repita comigo, uma parábola. Ele não conta três. A sua Bíblia tem 3 divisões aí. Fala a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas o texto aqui, no versículo 3, diz assim: e ele lhes falou esta parábola. É uma. Ele conta 3 histórias para explicar o que estava acontecendo ali, o cenário que ele estava vivendo. A ovelha perdida, ela sai e se perde. A dracma perdida é algo que se perde em casa. A parábola do filho pródigo é um filho perdido dentro de casa e um que sai para se perder. Ele conta 2 histórias para depois chegar em uma e falar: é disso que eu estou falando. Amém, irmãos? Jesus, ele ensinava de forma simples. As crianças queriam se aproximar diante dele. Até os discípulos queriam afastar as crianças e falavam: não, deixa eles virem, porque delas é o reino dos céus. Jesus, ele ensinava com autoridade, com tremenda autoridade. Amém? Porque, irmãos, ouvir uma boa palavra já não é bom. Agora imagine a mensagem pregando. Imagine o verbo que se fez carne pregando. Você já parou para pensar nisso? A autoridade que havendo Deus encarnado, porque isso que foi profetizado, que ele habitaria no meio do povo, e o nome dele seria Emanuel. No hebraico é Emmanuel, é Deus dentro do homem. Foi isso que aconteceu. Amém, irmãs? Está tudo bem aí? Está acontecendo alguma coisa lá fora? Tá, presta atenção aqui. Sabe qual é a principal característica que eu tenho de Jesus, irmãos? Não há beleza nem formosura. Mas olha aqui, não tem problema. Amém? Você vai chegar nas... Quem é casado aqui? Fala, glória a Deus! Glória a Deus! Quem não é ainda? Você vê? Há uma minoria na maioria, sabe para quê? Para que isso seja liberado sobre você também. Então, mas preste atenção aqui. Amém? Não deixe que nada roube a sua atenção. Amém? Jesus ensinava com autoridade. E ele ensinava de forma prática. Ele trazia prática para o ensino dele. Amém? A parábola do filho pródigo não termina. Ela não tem fim. A gente encerra a leitura, um pai conversando com o filho,
que não queria entrar comer. Irmãos, esse desviado não era crente, porque um crente não querer comer um churrasco, não querer entrar numa... não é crente, não é não, irmãos? Estava desviado mesmo dentro de casa, porque ele podia brigar, mas de barriga cheia. Sim ou não, irmãos? Essa parábola não termina. Sabe aonde efetivamente essa parábola termina? Ela termina na cruz. Porque na cruz 2 filhos de Abraão estão um de cada lado de Jesus. Porque, irmãos, todo o cenário que Jesus ministrou, Ele não ministrou para gentios, Ele só ministrou para o povo judeu, amém? Os samaritanos eram um misto de judeus com outros povos, mas Jesus vai até Samaria e fala: vocês também são meus. Por isso que Ele toca uma mulher samaritana, Ele vai contra o sistema. O povo judeu, os fariseus odiavam Jesus, porque Jesus, tudo que eles pregavam, Jesus pregava ao contrário. Jesus perguntava assim: que dia é hoje? Ah, é sábado. Aí Jesus: eu vou curar hoje. Já que é sábado, que não pode fazer nada, eu vou curar hoje. Jesus chamava pecador para comer com Ele, irmãs. Nós lemos isso aqui. Jesus está escrevendo algo na terra, e vem um grupo de crente com uma mulher no meio, joga ali e fala: ela foi pega no ato do adultério. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. O que o Senhor diz? Jesus para de escrever, e Ele olha e fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E do mais velho ao mais jovem foram soltando as pedras e foram embora. Aquela mulher pecadora, aquela mulher era pecadora ou não era, irmãs? Era. Jesus não falou contra isso. Só que Jesus olha para ela e fala: filha, cadê os teus acusadores? Se eles não estão aqui, nem eu te acuso. Sabe do que ele chama aquela moça? De filha. Só Deus tem a habilidade de olhar para mim e para você com os olhos de pai. Amém, irmã? Amém. Jesus está caminhando e um velório vem vindo, e ele encontra a viúva de Naim, que ia enterrar o seu único filho. Jesus curava leprosos, tocava leprosos, mas essa é uma que marca meu coração, porque são 2 grupos grandes andando, irmãos. Tinha em torno de 70 pessoas que seguiam Jesus de perto. Fora esses 70, tinha mais 12 que se tornam apóstolos. Dos 12 tinha 3 mais chegados. Tinha pelo menos 70 pessoas com Jesus, pelo menos. Então 2 cortejos se encontram. E aí Jesus, ele faz o que um Raboni não podia fazer, o que um mestre não podia fazer, o que um Hakadoshi não podia fazer. O santo, ele tinha vestes sagradas, ele vestia isso. Por isso que a mulher com fluxo de sangue, quando toca ele, é curada. Ele se vestia como mestre, ele se vestia assim, amém, irmão? Ele não podia tocar no morto, ele não podia tocar no leproso, mas ele toca no caixão, e aí ele se torna impuro. E ele fala para aquela mulher, para a viúva de Naim. Qual que é o nome dela, né? Alguém sabe o nome dela? A Bíblia não fala o nome dela. Sabe, às vezes a nossa história, a gente quer que todo mundo conheça a gente, não a nossa história. Eu vou falar uma coisa para você: o importante não é você, o importante é a sua história. Sabe o que Deus quer levantar nesses dias, no meio de tanta mídia, tanta gente querer fazer sucesso? Deus quer levantar famosos anônimos. Você teria o coração nessa noite para se tornar uma famosa anônima nas mãos do Senhor? Para que a sua história, ainda que ela não leve o seu nome, ela mude vidas. E essa mulher encontra com Jesus. Jesus toca no caixão, e aí ele fala: não chore. Como que não vai chorar, irmão? Acabou a vida da mulher. Ela ia viver da ajuda de alguém. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava falando: ó, você tem um problema.